Aos poucos o Diniz vai colocando o Corinthians nos trilhos. Já são 3 jogos sem nenhuma derrota, 2 vitórias na Copa Libertadores da América. Nesses 3 jogos, a defesa não sofreu nenhum gol. Rodrigo Garro, que era reserva com o Dorival, agora é titular, né? É o cara que pensa o jogo do Corinthians. A gente observa o Gustavo Henrique num crescimento, os laterais da equipe voltando a atuar bem, um futebol mais de aproximação, sem muito aquele toque lateral como gostava o Dorival. E claro que vale muito pelo resultado. É início de trabalho ainda, mas vale muito pelo resultado desse início de trabalho. São 2 vitórias na Libertadores, o Corinthians vai encaminhando a classificação à próxima fase. É verdade que ainda tem o Peñarol pela frente para fechar o primeiro turno, mas o Corinthians, neste início de trabalho, vai dando conta do recado em relação àquilo que o Fernando Diniz está tentando implantar no Corinthians. É um bom início, Agora tem que segurar o Vitória, porque no Campeonato Brasileiro a coisa tá feia. Esse é mais um desafio para o Diniz. Vai pegar o Vitória sábado lá em Salvador, sem Mateuzinho, sem André. Ah, detalhe, uma última coisa. E controle de carga acabou no Corinthians? Pela 3ª vez consecutiva, o Diniz colocou o mesmo time em campo. Parabéns. Gostoso ver esse time do Fernando Diniz jogar. Muita tabela, movimentação, bola girando o tempo inteiro. Você pega o lateral esquerdo que às vezes está na direita fazendo uma jogada. Liberdade para se movimentar e para errar dentro de campo. E pegando em retrospecto, quando a gente tiver essa vitória hoje na Libertadores, consistente dentro de casa, depois de 62 dias, eu lembrava, há 3 rodadas atrás, 3 jogos atrás, o Fernando Diniz ia pegar 2 jogos de Libertadores e o Palmeiras no meio. Cara, foram 2 vitórias de Libertadores, um empate com o Palmeiras, com 9 jogadores contra 11 do Palmeiras e sem tomar gol. 2 vitórias e um empate, mudou completamente o panorama. Olhando em projeção, eu, corintiano, já começo a sonhar com um time mais técnico, mais competitivo e muito mais ambicioso de 2026. E você, corintiano, você também está otimista como eu? Meus amigos, olha o Coringão, hein? Olha o Corinthians aí, hein? 2 jogos e 2 vitórias na Libertadores da América. O que interessa é somar pontos nessa primeira fase. O Corinthians está fazendo a parte dele, somando pontos. Ganhou a primeira, ganhou a segunda em casa, ganhou do Santa Fé. Time colombiano com média de idade alta, mais de 30 anos, jogadores experientes. E a vitória aconteceu. Não deu espetáculo? Não espere espetáculo do Corinthians, né? Não tem essa de espetáculo. É jogo competitivo. E é assim que vai em frente e vai seguindo na Libertadores da América. Foi um time, principalmente no segundo tempo, bastante competitivo. E ganhou 2-0 de um time da Colômbia, o Santa Fé. Portanto, parabéns ao Corinthians. 2 jogos, 2 vitórias na Libertadores e líder do seu grupo. Libertadores é desse jeito que joga. Sem espetáculo, com garra, com vontade e vergonha de perder. Bora lá, pessoal! Terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 2, Santa Fé 0. Chupa, malandra, que é Coringão, mano. E o Diniz que tem muita coisa ainda pra arrumar nesse time do Corinthians, mas se tem uma parada que não dá pra negar, é que é um time com outra cara, com outro espírito. Hoje é um time que luta, é um time que se entrega, é um time que combate, sem contar que é muito mais confiante também. E se a diretoria do Corinthians tivesse trocado o Pardal lá atrás, naquela data FIFA, quando teve oportunidade, o Corinthians já poderia estar muito melhor do que está. Porém, não vamos reclamar não. Antes tarde do que mais tarde, é ou não é? E o Corinthians que teve uma certa dificuldade no primeiro tempo, pessoal. Acabou ali esbarrando na forte retranca do time do Santa Fé. O Corinthians não conseguia achar espaços. Mas o bom desse time, pessoal, é que é um time que não se desespera. Vai trabalhando a bola, vai tocando com calma, até conseguir achar uma jogada de gol e abrir o placar. E quando o Garro vem pro jogo também, pessoal, cara, não tem o que discutir. O Corinthians joga bem. E a torcida ainda de vez em quando pega no pé do cara, em alguns momentos até com uma certa razão, mas inegavelmente, pessoal, o Garro é o jogador mais técnico que o Corinthians tem no elenco. Temos que bancar esse cara, mano. Se o Garro tivesse na Bíblia, ele era o Moisés, mano. O Garro é o Moisés do Corinthians, é o cara que abre o meio campo. Então vamos bancar o cara, mano. E ô Diniz, parabéns, hein? Continua invicto no Coringão. O Corinthians continua 100% de aproveitamento na Libertadores da América, inclusive em um grupo que era tido talvez como um dos mais difíceis dessa fase agora de grupos da própria Libertadores da América. E vou te falar, cara, o Corinthians já tem tudo para encaminhar a classificação na próxima rodada contra o Peñarol dentro da Neoquímica Arena também.
Será que eu tô sendo talvez um pouco precipitado? Mas essa campanha tá me lembrando 2012, hein? Segura nós, velho! Aí, Bayern, quero vocês no Mundial! Vai, Corinthians! Vou falar uma coisa pra vocês, seus Andes. Podem dormir, seus Andes. Segue o líder. Vou falar mais, hein? O último campeão invicto, sabe quem que foi da Libertadores? Segue o líder, vão dormir, seus Andes. Vai, Corinthians! Fernando Diniz chegou no Corinthians com 100% de aproveitamento na Libertadores. 2 jogos, 2 vitórias. Um fora de casa contra o Platense e agora dentro de casa contra o Medellín. Fernando Diniz chegou no Corinthians e conseguiu um empate heróico contra o Palmeiras com 2 jogadores a menos. O que eu fico puto é que a mídia cai de pau no Diniz em momentos ruins da carreira dele. Mas em momentos positivos não dá o destaque que o cara merece muitas vezes. O Fernando Diniz, a carreira dele oscila muito. Mas, na boa, o começo dele no Corinthians é muito positivo. Fernando Diniz está começando a dar uma cara para esse Corinthians. E aí eu acho que é justo. Se critica quando o cara vai mal, o cara chegar com 2 jogos e 2 vitórias em Libertadores, com um empate no Clássico contra o Palmeiras, com 2 jogadores expulsos. Cara, tem que ser valorizado. Chegou muito bem e lembrando, quando ele chegou, o Corinthians estava a 9 jogos sem vencer. Agora já são 2 vitórias em Libertadores e um empate heróico contra o Palmeiras. Tem que falar. A verdade dá de goleada mesmo, a Rádio Craque Neto Euro 17 arrebentando a boca do balão. E esse agasalho aqui é incrível, cara. Esse é um dos agasalhos mais bonitos da história do Corinthians, diga-se de passagem. Parabéns pro Fernando Diniz, 2 vitórias na Libertadores, consegue um empate contra o Palmeiras com só 9 jogadores. Tá entendendo que ele precisa se reinventar e modificar aquilo que ele tentava fazer nos outros clubes. O time do Corinthians, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, craque, o craque perfil líder. E aí o Matheus Bidu também, 4 ótimos jogadores e mais o Ranieri, que fez o gol. Ranieri e Gustavo Henrique. Não foi o Memphis. Não foi o Memphis. O Memphis estava lá na arquibancada tirando foto. Só sabe fazer isso. E vocês pagam o pau pra esse cara. Eu pago o pau é pro Ranieri, irmão. É pro Gustavo Henrique. É pro Hugo, que fez a grande defesa. Entendeu? Pro Garro, que jogou muita bola. Pro Yuri Alberto, que corre pra caramba. É esse tipo de jogador que o Corinthians tem que ter. Parabéns ao Gustavo Henrique, parabéns pela... E o Corinthians vai buscar o título na Libertadores. O Corinthians vai buscar o título na Libertadores. Diniz, mais uma vez, o time sem tomar gol, consegue fazer um time compactado, um time com vontade de vencer. Gustavo Henrique jogando muita bola, o Yuri não fez gol, mas o que correu esse Yuri Alberto, Garro jogando muita bola, o Diniz consegue fazer o time jogar. É impressionante. Então, parabéns ao Diniz, porque a Libertadores até aqui não tomou gol.